volta com o programa Meu Doutor. Hoje não economizamos no cachê, não é isso, diretora? Como sempre, doutor Jean, hoje nós trouxemos ele que veio de longe, que foi atraído, né, por Imperatriz, por essa receptividade, e está aqui. Mexemos nos cofres, né? Boa tarde, doutor Gustavo. Boa tarde, tudo bem? Doutor Gustavo, eu vejo que o seu sotaque é um pouco diferente do nosso. Você veio de onde? Qual a sua formação? Você poderia falar para nosso público? Sim, sem dúvida. De verdade, meu sotaque não é daqui, eu sou paraibano, né? E morei minha vida toda na região de João Pessoa, capital da Paraíba. E aí saí de João Pessoa e fui fazer a questão da residência médica. Quem atua na área médica sabe que a gente muitas vezes precisa sair da nossa cidade para poder ter uma boa formação. E aí eu fiz a parte de cirurgia geral em Salvador, na Bahia. E em seguida fiz cirurgia vascular em Recife, Pernambuco. E depois mantive mais em Recife fazendo a parte de radiologia intervencionista. E aí, em seguida, terminei tudo. Foi quando vim para a Imperatriz. A minha esposa é daqui. Ela é a esposa é daqui? Isso. É otorrino. Otorrino. Você... E aí a gente tem uma família, toda a família aqui. E aí facilitou essa recepção. O pessoal de Imperatriz também muito receptivo. Então, facilita essa transição de um local para outro. Você está aumentando a resolutividade da nossa região, não é isso? Assim espero. A minha oportunidade aqui, a minha visibilidade aqui em Imperatriz é justamente acrescentar o que a gente pode oferecer, né? E a nossa formação, ela tem esse intuito, da gente poder acrescentar e ajudar da melhor forma possível aquelas pessoas que estão por aqui, tanto na parte do SUS quanto na parte de convênio particular. A gente tem esse intuito de acrescentar na cidade. Você falou, doutor Gustavo, em radiologia intervencionista. Nosso público ali atrás das câmeras está querendo saber de que se trata. Então, a radiologia intervencionista, esse é um interesse inclusive pessoal que eu tenho. E todas as cidades que eu vou, não aqui em Imperatriz, mas vários locais que eu vou, eu tenho essa dificuldade em apresentar essa especialidade, né, que chama radiologia intervencionista, que é esse nome tão grande, tão complexo. Então, a radiologia intervencionista, ela é uma especialidade extremamente nova, né? Para você ter uma ideia, assim, só para a gente se basear um pouco, a hemodinâmica, né, que é o estudo do sangue por dentro dos vasos, ela é extremamente recente. Então ela veio surgir na Europa, né, para o lado lá de 1900, 1800 e alguma coisinha. Mas para você ter uma noção, aqui no Brasil, o primeiro procedimento de angioplastia, que a gente chama de hemodinâmica, foi feito em 1981. Então nós não temos nem 40 anos. Muito recente. Extremamente recente. Então, para a medicina, né? Isso. Então, assim, nós temos um período curto, né, do desenvolvimento da especialidade para os dias de hoje. Então, o que acontece? É uma das especialidades que mais cresce na medicina. O que é que vem a ser, então? O que é que vem a ser a radiologia intervencionista? Então, os radiologistas, na verdade, né, o nome radiologia, inicialmente eles têm um projeto de fazer estudo. Então, a gente tem tomografia, tem ultrassom, tem ressonância. Então, todos esses métodos diagnósticos, eles tinham o único propósito de diagnosticar doenças. Então, com o avanço da medicina, os próprios radiologistas eles foram percebendo que, além de diagnosticar, era possível tratar algumas doenças a partir desses meios. Então, com a tomografia, poxa, o pessoal pensou, será que eu não poderia tratar essa doença utilizando uma tomografia, já que eu tenho uma imagem tão complexa do corpo humano? Então, com ultrassom, será que eu não posso tratar um paciente que tem determinada doença utilizando o ultrassom? Então, foi aí que passou o nome de radiologia intervencionista. Então, a utilização de métodos de imagem, agora não com a função apenas de diagnosticar, e assim com a função agora de tratar, né, o paciente que esteja necessitando. Então, quando a gente fala em radiologia intervencionista, é uma especialidade que ela tem a função de utilizar os métodos de imagem
para fazer um tratamento, né, em qualquer doença, claro, doença que seja tratada dessa forma. E ela tem... Cita uns 2 casos aí desse tipo de tratamento, okay, só para ilustrar para nós. Sem problema nenhum. Então, o grande diferencial é exatamente isso que eu vou citar agora. Então, antigamente, na década de 70, sei lá, 80, por exemplo, vamos falar na cirurgia vascular, que é a minha especialidade. Então, se o paciente tinha um entupimento numa artéria da perna, o tratamento que era feito há poucos anos atrás, era preciso abrir a perna, isso é uma cirurgia de grande porte, era preciso abrir a perna, ir lá naquele vaso, fazer uma ponte, ou seja, tinha que fazer a gente chama de bypass, é uma ponte de um vaso para outro, para poder abrir a circulação. Então, era um procedimento agressivo, porque você fazia toda uma abertura da perna, anestesia geral, muitas vezes, um tempo de recuperação mais lento, o paciente ficava mais tempo internado e não estava livre de complicações, de mais tempo de internamento, risco de infecção. Então, isso era tratado há pouco tempo atrás. Ainda se faz esse tipo de tratamento hoje. Porém, com o avanço da medicina, a gente está tendo um pouco mais do tratamento endovascular. O que é que vem a ser? Comparando esse mesmo caso do entupimento na perna. Então, na cirurgia endovascular ou na radiologia intervencionista, a gente não necessita fazer cortes no paciente. Então, esse é o primeiro ponto assim, que é crucial. É muito comum as pessoas dizerem assim, é cirurgia laser, né? Eles comentam assim, de forma que é a cirurgia que não tem corte. Mas o termo não seria cirurgia laser, a gente chama de cirurgia endovascular. Então a gente faria um pequeno furo na virilha do paciente e utilizaria vários materiais, né, que a gente chama de catéter, por dentro da circulação, chegaria naquele local que está entupido, e aí com vários recursos, né, materiais extremamente modernos, a gente ia conseguir desentupir esse vaso, então sem ser necessário toda uma cirurgia, esse processo mais traumático para o paciente. Então o tempo de internamento é mais curto, o tratamento bem mais tranquilo, porque não tem corte, a recuperação muito mais curta também. Então, assim, a cirurgia endovascular e a radiologia intervencionista, ela é um avanço extremamente absurdo, assim, para a melhoria para o paciente. Tem uma melhora no custo-benefício? Sem dúvida nenhuma. O tempo de recuperação do paciente, internamente, inclusive do lado para o hospital também, o paciente recebe alta mais precoce também, porque ele se recupera mais rápido. Então, e fora a questão que, dependendo da situação, o ponto de você ter um corte imenso na sua perna ou em qualquer região do seu corpo, que era como se tratava há poucos anos atrás. Hoje em dia você faz um furinho na virilha que é extremamente imperceptível após a cicatrização, após o procedimento. Então, é um benefício absurdo. Estrondoso. E, doutor Gustavo, e o que você agregou aqui? Porque muita coisa já se fazia aqui, né? Quando você chegou, acredito que muitos procedimentos já se faziam. Sim. Mas o que você agregou, o que você trouxe de diferente para a medicina de Imperatriz? Então, a parte, assim que eu entrei, né, eu me juntei, de uma certa forma, com o pessoal, a equipe de cirurgia vascular. Excelentes profissionais, já faziam muita coisa, né? A gente sabe que quem trabalha na parte médica, nós somos uns verdadeiros, digamos assim, guerreiros, né? A gente luta para trazer o melhor para o paciente. Então, muita coisa já se fazia aqui em Imperatriz. A gente tem cirurgiões endovasculares aqui em Imperatriz. Mas, como eu falei, a radiologia intervencionista ela é mais ampla do que a cirurgia endovascular. Então, ela me permite atuar em áreas, por exemplo, abdômen, rim, fígado, a parte cerebral, a parte de neuro. Então, essa parte aqui em Imperatriz, ela tinha, digamos assim, uma limitação. A gente tinha um déficit aqui, que aqui em Imperatriz a gente não tinha nenhum radiologista intervencionista, né, na cidade. Eventualmente, poderia ter algum outro profissional em cidades mais próximas, que, algum caso específico, poderia vir aqui e realizar um procedimento que fosse necessário. Mas a gente não tinha uma continuidade
e essa, como é que eu posso dizer, esse acompanhamento e esse suporte da radiologia intervencionista. Então, a minha função aqui é acrescentar exatamente dessa forma. Como eu falei, né, no SUS a gente tem um objetivo imenso de tentar tratar várias doenças que hoje em dia são tratadas em métodos anteriores, e eu tenho essa motivação de tentar, inclusive, conversar com vários médicos e tentar, aos poucos ali, ir demonstrando que existem métodos, né, pela parte da intervenção, pela parte da hemodinâmica, que podem ser benéficos, né? Então, de uma certa forma, eu dependo muito também dos meus colegas de outras áreas, né, para poder fazer com que essa especialidade cresça mais aqui em Imperatriz. Multidisciplinar? Sem dúvida. Isso aí, sem dúvida nenhuma, né? A radiologia intervencionista, né, a cirurgia endovascular, ela é um procedimento de alta complexidade. E como eu falei inicialmente, né, pouca gente conhece a especialidade. Então, ela necessita de uma equipe multidisciplinar. Eu necessito de outros profissionais de outras áreas, neurologia, a própria cirurgia vascular, urologia, endocrinologia. Então, ela abrange várias especialidades com um único propósito: fazer o melhor para o paciente. Eu acredito, doutor Gustavo, que você vai abrir um novo leque também. Limitações onde existiu agora com a sua chegada, eu tenho certeza que cada vez mais vai agregar mais procedimentos. Seria isso? Sem dúvida. Desde que eu vim, na minha vinda à Imperatriz, né, todo início sempre é difícil, né? A gente, quando chega, a gente tem aquela dificuldade que é normal para qualquer profissão, para qualquer profissional, de se inserir, né? Quando a gente se insere, eu tenho esse objetivo profissional de acrescentar. Então, o que nós fazemos hoje em Imperatriz, do ponto de vista da hemodinâmica, da cirurgia endovascular e da radiologia intervencionista, assim, a gente acrescenta muito ao paciente. Então, há poucos anos atrás, né, talvez 2 anos atrás, tinham vários desses procedimentos que de uma certa forma, não eram feitos aqui em Imperatriz. E aos pouquinhos, né, a partir do momento que você vai se inserindo, você vai ganhando a confiança, você vai demonstrando o seu trabalho, você vai, digamos assim, tendo um pouco mais de visibilidade, e isso todo mundo ganha, porque em determinadas situações, casos até complexos, que eram encaminhados para outras cidades, hoje nós podemos fazer em Imperatriz. Então isso é um ganho muito grande assim, para a medicina aqui da região. Para você que ainda tem dúvidas sobre a radiologia diagnóstica e tratamento, não saia daí. Seu doutor volta já. Dermopele é uma clínica médica referência no tratamento da sua saúde, com uma equipe de profissionais capacitadas em diversas especialidades. Doutora Karine Vieira, dermatologista, cuidados da saúde e beleza da pele, unhas e cabelos. Doutora Maria Alice Batalha, cirurgia plástica, estética e reparadora. Doutora Reika Lopes, cirurgia vascular. Doutora Zana Veloso, nutróloga. Doutora Leidiana Fortaleza, psiquiatra. Dermopele, confiança e tecnologia no cuidado da sua saúde. Showroom Móveis faz parte do nosso show. Conta com os melhores fabricantes de móveis do país. Dentre eles a Perfil Móveis, indústria 100% imperatrizense e fornecedora exclusiva da Showroom Móveis. Credibilidade, qualidade, conforto, praticidade. Dos móveis mais básicos aos mais sofisticados. Showroom Móveis, a sua loja de móveis para escritório e escola. De volta com o programa Meu Doutor, hoje com o doutor Gustavo Macena, cirurgião vascular e radiologista intervencionista. Difícil essa palavra, doutor. É verdade. O nosso apresentador aqui tem que fazer um curso para poder falar essa palavra com mais facilidade. Mas de volta, eu queria, doutor Gustavo, que você
citasse assim, pormenorizasse mais exemplos práticos. Quem que usa seu serviço? Tranquilo. Então, atualmente, a própria cirurgia vascular, até pela minha formação, ela é extremamente, eu diria que atualmente em Imperatriz ela chega até a 70% da minha demanda, né? A cirurgia vascular? A cirurgia vascular, no caso. Eu estou separando a questão da cirurgia vascular e a questão da radiologia intervencionista. Então, por exemplo, um exemplo prático. Um paciente chega com uma ferida no pé, vamos supor. Certo. Então, a gente analisa o paciente e vê que essa ferida ela é causada por um entupimento na circulação. A evolução dessa ferida, ela pode ser muito rápida, o que vai levar, no futuro, a uma possível amputação. Então, a amputação de membro, de perna ou de pé, quem tem problema de diabetes, quem tem problema de entupimento na circulação, infelizmente é familiarizado com isso. Então, o que é que acontece? Um paciente que chega com esse entupimento, quando a gente analisa... Vamos evitar essa amputação? O que é que você... Pronto. Evite essa amputação agora para nosso público aqui, doutor Gustavo. Então, o primeiro ponto é a gente fazer a arteriografia. Então, eu já entro num dos principais procedimentos da cirurgia endovascular e da radiologia intervencionista, que é a arteriografia. Então, o que é que vem a ser isso? Como eu falei, a gente entra dentro da circulação, joga um contrastezinho, que é uma substância dentro da circulação. Essa substância, ela vai me mostrar os locais exatos onde estão entupidos na perna daquele paciente. A partir daí, eu vou poder fazer uma angioplastia. Então, guardem esse nome. Angioplastia. O que é angioplastia? É o desentupimento daquela circulação. Então, voltando à pergunta que você acabou de fazer, como a gente vai evitar uma amputação? Eu tenho condição de evitar uma amputação se eu melhorar a circulação desse paciente. O pé dele só vai cicatrizar se chegar sangue ali. Então, se não chega sangue, infelizmente, pode passar pomada, pode passar medicamento, antibiótico, analgésico, não vai cicatrizar. Tanto de farmácia, de médico, quanto a parte lá de cuidados não médicos. Isso. Tipo... É muito comum, às vezes, a gente receber paciente que passa ali, meu avô me ensinou a passar aqui um produto. Eu, particularmente, não tenho experiência nenhuma com essas medicações fitoterápicas. Pessoal, eu não quero desrespeitar o seu avô, mas assim... Banho de cascavel. Isso, banho de cascavel. Então, tem algumas substâncias que são utilizadas, até com uma certa frequência, mas que eu sempre costumo conversar com o paciente e explicar que aquele método não é o melhor método para cicatrizar. Então, os dois principais exames que a gente faz, arteriografia, que é para identificar onde está o entupimento, e angioplastia, que é para desentupir a circulação. Então, dessa forma, eu vou ter dado uma chance ao paciente de cicatrizar aquela ferida. E a gente aqui em off estava falando também sobre essas patologias de fígado. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas embolizações, como são feitas, quais as vantagens, quais as desvantagens. Sim. Então, mais uma vez eu vou reiterar esse ponto em dizer que a radiologia intervencionista ela é parceira de várias especialidades. Então, nós temos o pessoal da gastroenterologia, assim como o cirurgião oncológico. Então, são doenças, são tumores que a gente tem, tumores hepáticos, tumores intestinais, e grande parte dos tumores, eles têm irrigação, ou seja, muitas vezes eles crescem porque a circulação está chegando ali e está alimentando aquele tumor. Então, como a radiologia intervencionista pode intervir isso? Ela vai tratar o tumor? De forma alguma. Como eu falei, ela é uma especialidade parceira. Então, a gente tem o intuito de agregar. Então, por exemplo, ela pode fazer da mesma forma, furinho na virilha, vou lá com o meu materialzinho por dentro da circulação, chego até o vasinho que está lá alimentando aquele tumor e faço uma embolização. Como é esse procedimento? Eu vou jogar materiais que a gente chama de partícula no vasinho que está irrigando esse tumor, de forma que eu vou fechar toda essa circulação e essa alimentação do tumor. Então, eu vou regredir
né, essa alimentação que vai ocasionar uma certa regressão da doença, diminuição do tumor, né, e até para o próprio cirurgião oncológico, quando ele for fazer uma cirurgia, que estiver lá fazendo seus cortes, eu vou ter um menor sangramento. Então, a gente vai ter um tumor menor, né, a gente vai ter um tumor que não vai estar sendo mais alimentado, e a gente vai ter uma menor, digamos assim, um menor sangramento, porque a partir do momento em que ele está lá removendo o tumor, eu já fechei todos os vasinhos que estavam alimentando ali aquela área. Então é um tratamento coadjuvante, um tratamento que agrega de muitos outros colegas. Sim. Eu queria que você citasse agora a parte de neurologia, onde você é necessário. Isso. Então, a parte de neurologia, a gente tem uma incidência muito elevada de AVC. Quem nunca ouviu falar em AVC? O que é um AVC? Derrame. Derrame, um acidente vascular cerebral. Então, a gente tem o AVC que quando sangra dentro da cabeça, que é chamado hemorrágico, né? E a gente tem o AVC que é o entupimento, que é quando o vaso da cabeça entope, né? Então, por exemplo, eu vou citar o AVC hemorrágico e vou citar o AVC que é o isquêmico, né? Que é o entupimento. No hemorrágico, a gente tem as causas. Dentre essas causas, a gente tem paciente que tem pressão alta, muito elevada, descontrolada. Então, às vezes, a pressão está tão elevada que termina sangrando para dentro da cabeça. Então, como é que eu entro nessa parte? Então, às vezes, o neurocirurgião, que é o médico assistente, ele não sabe o motivo do sangramento. Então, ele vem, Gustavo, a gente tem um paciente que sangrou na cabeça, então ele faz um pedido para eu fazer uma arteriografia cerebral. Mesmo procedimento. A gente vai lá na cabeça com os catetezinhos, borrachinha, joga e eu vou ver toda a circulação da cabeça desse paciente. O que é muito, de uma certa forma, comum encontrar. Um aneurisma. O que é um aneurisma? É uma dilatação de um vaso da cabeça. Então, o neurocirurgião, quando ele pega aquele exame, quando ele pega aquele laudo, ele vai ver. A senhora ou o senhor sangrou porque o senhor tem um aneurisma na cabeça. Então, esse exame de arteriografia, ele é padrão ouro, ou seja, ele é o exame essencial e fundamental para um neurocirurgião, por exemplo, fazer uma cirurgia para fechar esse aneurisma, certo? E citando por outro lado, a gente tem o AVC, que é o entupimento, que a gente chama do isquêmico, né? Esse AVC isquêmico, muitas vezes, ele parte de um trombinho ou de um coágulo que já vem do pescoço. Então, quando a gente faz o exame de arteriografia cerebral, a gente muitas vezes detecta que desde o pescoço a gente já tem um entupimento na circulação. Então, é aí onde entra a parte, mais uma vez, da radiologia intervencionista. Porque, há poucos anos atrás, a cirurgia para fazer o desentupimento do vaso do pescoço, ela era feita com corte no pescoço. Então, o paciente com anestesia geral, toda aquela questão de UTI. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer o tratamento, né, da angioplastia do pescoço, com a colocação de um stentezinho, que é uma malhinha de ferro, dentro desse vaso, ou seja, a gente desentope ele, sem ser necessário corte, sem ser necessário nada muito agressivo. Então, são essas duas digamos assim, essas duas vertentes que atualmente em Imperatriz são mais, digamos assim, frequentes. Mas claro, tem outras doenças, outros problemas. Mas eu confesso que essas duas são as mais incidentes e as mais comuns de acontecer. Técnica minimamente invasiva. Isso. Paciente voltando mais cedo para casa. Exatamente. É tudo que nós queremos, nós médicos, viu, doutor Gustavo? Paciente em casa. O objetivo é esse. E resolutividade. Sem dúvida. Doutor Gustavo, o nosso programa hoje fluiu muito bem e a gente queria que você fizesse suas considerações. Sem problema. Então, o que eu gostaria de acrescentar é exatamente isso, né? Que eu gostaria de apresentar essa questão da radiologia intervencionista, né? À própria população, aos próprios profissionais médicos, né? No intuito de conhecer a área. E é um trabalho, digamos assim, é um trabalho de formiguinha. Nada vem de um dia para o outro, então a gente tem que fazer um trabalho contínuo, né? E consistente, justamente para que aconteça aquilo que eu comentei agora há pouco, para que a gente ganhe a confiança, né, do próprio médico assistente, né, do neurocirurgião,
do próprio cirurgião vascular, do cirurgião oncológico, para que a gente ganhe essa confiança, demonstre, né, o que é que a especialidade pode oferecer e a partir daí o médico assistente ele possa estar conduzindo, encaminhando um paciente que possa fazer um tratamento, né, ou talvez auxiliar num tratamento de uma forma mais tranquila. E eu acredito que, dependendo do caso, é claro, o maior beneficiário nessa situação é o próprio paciente, que vai ter um tratamento amplo, mais eficaz, e a gente espera que seja, digamos assim, a melhor forma de se tratar aquele paciente. Brilhante! Muito obrigado, Dr. Gustavo Macena, que falou hoje sobre radiologia intervencionista. Todos nós aprendemos e todos nós ficamos muito felizes por saber que Imperatriz já tem uma alta resolutividade nessa área. Eu que agradeço o convite, para mim é uma satisfação estar aqui, falar um pouco da especialidade e, mais uma vez, agradeço. Fico muito feliz. Seu doutor volta na próxima semana, sempre sábado, ao meio-dia. Então não perca nosso próximo programa. Um grande abraço a todos.